Francisco, conforme o André acertou contigo, eu vou te passar uma pequena explanação aqui sobre o que é amarração de cargas. Existem alguns mitos, inclusive um deles é sobre todos nós fazemos curso de MOP. Vou ter que trabalhar com carga perigosa. O que é uma carga perigosa? Carga perigosa não pode ser considerada apenas que é um erro nosso da legislação, apenas é tóxico, inflamável, corrosivo. No caso específico de vocês, por exemplo, um cilindro de gás. Caso ele caia numa avenida, além de colisão com outros veículos, o que poderia ocorrer? Uma explosão? Então a gente tem que pensar o seguinte: a norma de amarração de cargas é uma norma baseada na norma europeia EN 12195. Nós extraímos de lá o máximo, estamos tentando revisar agora, como coordenador da BNT, essa norma pela terceira vez. Ela saiu em 2010, 2012, 2015 e agora estamos na edição 4. Nós estamos fazendo o quê? Deixando-a mais compreensível, porque como a norma ela tem duas partes, a parte de cálculo de tensões, onde a gente vai apresentar um pouco para vocês, e a parte da amarração de cargas com cintas. Nós temos algumas portarias em paralelo, que são as portarias do CONTRAN, como a 293, como a 552, que saiu agora, que é principal, que isso aí já veio tarde demais, a questão dos pontos de ancoragem. Vamos apenas apresentar aqui, depois nós iremos mandar para ti uma explanação e essa pequena apresentação que nós montamos aqui. Espero que possa ajudá-los aí. A 1583, ela determina o quê? O sistema de amarração de cargas, ou peação, como alguns chamam. Então, nós temos o quê? O que é amarrar a carga? É segurar a carga. Segurar a carga impedindo que ela tenha um deslocamento. Então nós temos a NBR 15883, que ela vai te dar toda a parte de cálculo de tensão, como você garantir efetivamente que essa carga esteja amarrada. Existe alguma situação, por exemplo, a 293, ela revisou a 193 que tinha erros grosseiros, mas ela diz o seguinte: você tem que garantir no mínimo o dobro da carga. Isso não leva-se em consideração, como alguns fabricantes, aí, ou teóricos fabricantes, colocam a ruptura do material. O conjunto de amarração, ele tem um fator de segurança de 2 vezes a capacidade máxima de trabalho, que é a nossa legislação. Então nós temos aqui a pior situação. A gente tem aquela situação de que todo caminhoneiro acha, ou todo profissional acha de que a carga não precisa ser amarrada. Que se você colocar 20 toneladas sobre uma base de um caminhão, nada vai tirar aquilo ali. Só que isso aí é mito. Quando nós observamos que, quando nós temos 2 corpos em movimento, apenas na frenagem, a tendência é que essa carga continue em movimento. E a tendência é que ela chegue na parte frontal ou na cabine com 80% do peso dessa carga. É sempre na pior situação, no último momento da frenagem, onde vai existir esse deslocamento. O que é que segura essa carga? O piso, o que vai entre o piso e a carga. Se você colocar graxa, então a incidência de atrito é quase zero. Ou seja, se você tem madeira com madeira, você tem 40% da carga segura através do atrito. 60% necessitaria de uma amarração de carga eficaz. Algumas das situações que nós montamos é que o material de amarração de cargas, ele é projetado para essa situação, onde você vai gerar tensão através de um tensionador, que nós chamamos de catraca, no caso de amarração, e onde você vai tensionar de um dos lados, e aí a gente tem que ter o máximo cuidado, porque a catraca básica, hoje mais utilizada, é uma catraca de 5 toneladas, só que nós temos a de 50 milímetros para 3, para 4, para 5, mas não é a capacidade de tensão do material, a capacidade máxima de trabalho, que efetivamente amarra a carga. E isso vai depender do tensionador ou da catraca e vai depender da força humana, ou seja, quanto o homem consegue tensionar ou esticar ou puxar esse conjunto para que tenha uma carga efetiva. Normalmente 10% da capacidade. Então você tem que analisar o seguinte: se é uma catraca de 5 toneladas, nós, com a força humana, só conseguimos colocar 10% de tensão. Vai perder carga à medida que você tem incidência de ângulos. Quanto mais baixa a carga, impede exatamente a amarração e a distribuição da carga. A amarração por atrito ou amarração direta,
é a tensão que é gerada no conjunto na parte vertical, jogando a carga ou comprimindo a carga de encontro com a plataforma. Algumas situações não existe uma amarração com uma cinta só. Então, se nós às vezes amarramos cilindros, nós temos uma situação atípica. Você vai fazer a amarração praticamente na horizontal, não a amarração na vertical. Mas o ideal é que você trabalhe sempre com duas cintas. Inspeção. A própria 293, assim como a norma ABNT, que é a norma técnica de cunho técnico, ela já determina que você tenha, já que você adquiriu o material, porque você tem que ter a certificação do fabricante que aquele material está válido conforme a norma, está fabricado conforme a norma. Só que a inspeção é a responsabilidade do fabricante, não do fabricante na venda. E a responsabilidade da inspeção no uso é do proprietário do material. Então, quem compra o material, no máximo uma vez por ano, tem que inspecionar o material. Como é material de uso manual, você utiliza, coloca e retira, o ideal é que a inspeção seja antes e após utilização. Detectando erros ou cortes, desgastes, desfiamentos, você tem que eliminar esse material. Assim como nos pontos de contato. Como nós temos essa 552 que já projetou esse sistema, porque o mais utilizado é o gancho J não é para trabalhar nessa situação. A gente tem que analisar que todo o material, que esses pinos que vem na lateral do caminhão, são pinos exclusivamente para amarração de corda. E a corda é para amarrar ou segurar somente a lona. Já está proibida a utilização de amarração com cordas. A corda é exclusivamente para as lonas. Então, são pontos que não são projetados para resistir à carga. Então, nós temos pontos principais que devemos analisar, tá certo? Existe aquela questão de se dar nó em cinta, não se pode fazer isso. A cinta ela tem que trabalhar numa posição horizontal, ela tem que ter contato com a carga. Se é uma carga que ela tem áreas cortantes ou bordas cortantes ou ásperas, necessita de proteção para que a cinta possa deslizar livremente e que possa ter a tensão necessária. Analise sempre cortes, qualquer corte transversal ou comprimento, a cinta tem que ser eliminada. Nós é proibido. Identificação, ou você identificar e corrigir problemas onde você tenha desgastes. E a pior situação é quando você tem literalmente uma frenagem. Então, o objetivo da amarração é segurar a carga e impedir o deslocamento. Tanto catraca fixa quanto catraca móvel, você deve analisar. Se é catraca fixa, você tem que retirá-la uma vez por ano para fazer análise tanto do parafuso quanto da borda, caso não seja soldada. E as catracas devemos verificar se, pela qualidade do material utilizado, pode ser um material de baixa qualidade, você tenha desgastes ou ruptura, trincas no material. Uma das coisas que é muito importante, nós vamos trabalhar com a parte de cilindro. Quando você tem uma carga cilíndrica ou uma carga, vou dar um exemplo para aqui ficar mais fácil, uma carga que você tenha uma base pequena, mas o centro de gravidade é alto, então nós teremos da seguinte forma: a tendência é o tombamento do material. Por isso que no cilindro fazem-se a amarração nessa posição, encostado evidentemente na parte frontal ou na parte lateral, porém a amarração é nesse sentido, exatamente para evitar o tombamento. Uma coisa que é muito importante, a qualidade do material que você está trabalhando. Se nós temos uma catraca, que é esse sistema de tensão, ela tem que ter obrigatoriamente essa trava para impedir o desprendimento involuntário. Esse aqui é o raio de ação. Então nós abrimos aqui o tambor, inserimos a cinta e com a mão nós damos uma pré-tensão.
esse êmbolo que nós temos aqui, esse tambor, o ideal dele é que nessa tensão esteja ou chegue a 2,5 voltas do tambor. Não mais do que isso, porque você vai encher esse tambor e depois você não vai dar tensão no material e você não vai conseguir abrir. Uma coisa muito importante, quando nós fazemos a liberação na parte de 180 graus, analise que o material está tensionado. A liberação da tensão vai ser momentânea. Outra coisa importante, utilize materiais credenciados ou materiais que sejam homologados pela ABNT ou siga as normas da ABNT. Se você perder essa etiqueta, o material não vai estar mais apto para utilização. A etiqueta ela é a garantia de que esse material está em conformidade com a norma ABNT. Caso vocês tenham mais dúvidas, eu recomendo, eu vou solicitar que o André, que atende vocês aí na região, passe para vocês esse livro de amarração de cargas que eu editei no ano passado. Ou se você precisar de algum de elevação de cargas, consulte o André que ele tem esses livros para vocês. Eu espero que, apesar de ser curto, é só apenas um vídeo instrutivo e se necessitar de um treinamento mais eficaz, o teórico prático, a gente está apto para fazer isso e boa sorte.